Boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos dar abertura a essa live que está planejada já há algum tempo e que é uma realização da Andeste, Associação Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho, e da AICEST, Associação Capixaba de Engenharia de Segurança do Trabalho. Esse evento está sendo realizado pelo Comitê Técnico de Atualização da Disciplina Psicologia Aplicada, Comunicação e Treinamento, que é uma disciplina obrigatória do curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho e de Técnico de Segurança do Trabalho. As três palestrantes dessa noite são profissionais que se dedicam a essa área e vão apresentar uma proposta de modernização desse tema. Eu gostaria agora, antes de mais nada, agradecer aos bastidores desta live, a nossa operadora, a Aline, e agradecer também às palestrantes, ao Edgar Lima, que é o presidente da AICEST, por nos trazer essa oportunidade, e ao nosso colega, o Romário, que estará debatendo o tema também nessa noite. Antes de mais nada, antes de passar a palavra para o Edgar, eu gostaria de passar alguns slides para que vocês conheçam um pouco da Andeste. Vou compartilhar a tela agora, queridas. A Andeste do Brasil é a Associação Nacional dos Docentes de Engenharia de Segurança do Trabalho, que é uma associação sem fins lucrativos e de utilidade pública. Tem por finalidade congregar os professores engenheiros de segurança do trabalho, dos cursos de pós-graduação e outros similares da área em todos os níveis da educação, visando o contínuo aperfeiçoamento da especialidade no âmbito educacional brasileiro, implementando qualidade e excelência nesta órbita, fazendo parceria com entidades, instituições, visando o desenvolvimento coordenado de ações e atividades técnicas e inovações tecnológicas. Podem ser filiados à Andeste do Brasil, pessoa jurídica ligada à área e profissionais que exerçam atividades de professores, docentes ou instrutores em segurança do trabalho. Visite o site da Andeste, andestedobrasil.org. Na sequência, eu quero apresentar para vocês um sistema de premiação que a Andeste do Brasil está promovendo para destacar instituições de ensino superior que ministram cursos de excelência em engenharia de segurança do trabalho. Pode compartilhar, Vitor. A Andeste do Brasil está promovendo programa de valorização dos cursos de engenharia de segurança do trabalho. E, para isso, ela está movimentando um sistema de premiação às instituições de ensino superior que, de forma voluntária, queiram ser avaliadas quanto à excelência dos seus cursos de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho presenciais. O selo de excelência Andeste do Brasil foi criado com 3 níveis: nível ouro, prata e bronze. O sistema de avaliação e premiação do selo de excelência Andeste do Brasil será realizado anualmente e as instituições que quiserem podem participar ano a ano. A premiação Selo de Excelência Andeste do Brasil acontecerá, as entregas dos selos acontecerá no dia 26 de novembro de 2021, em Londrina, Paraná, por ocasião do 6º CONDEST, Congresso Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho. Nesta oportunidade também,
26 de novembro, nós teremos o terceiro dia, o dia dos mini-cursos do 13º CONEST, que é o Congresso Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, que é promovido pela ANEST. Então, teremos aí 2 em 1, né? No dia 26 de novembro. Os cursos do 23º CONEST e a premiação, o 6º CONDEST, com a premiação das IES, recebendo o selo de excelência da Andest do Brasil. Bom, com essas palavras, eu passo para o Edgar fazer o nosso cerimonial, lendo, então, o currículo das nossas palestrantes e, na sequência, dando início à nossa live. Muito obrigado para todos. Obrigado, professora Elizabeth. Uma boa noite a todos que estão em casa, no trabalho, seja aqui no Espírito Santo, qualquer lugar do Brasil. Importa que todos estejam muito bem, tá? Estamos num momento aqui onde a gente vai compartilhar muito conhecimento, principalmente de um assunto que está em desenvolvimento, né? Em amplo desenvolvimento, embora não seja novo, mas está em amplo desenvolvimento. E para discutir sobre esse assunto, a gente está trazendo aí 4 profissionais de peso, tá? Dentro das suas diversas áreas de formação, mas com importantes conhecimentos dentro dos fatores humanos na segurança do trabalho, tá? Bom, antes de a gente iniciar, meu nome é Edgar, eu sou presidente da ASCERT, Associação Capixaba de Engenharia de Segurança do Trabalho. Começamos nossas atividades aqui no Espírito Santo em abril, estamos evoluindo a cada dia, a cada mês que se passa, tá? Antes de a gente chamar os nossos convidados, é importante a gente entender que entre os dias 24 e 26 de novembro desse ano, lá em Londrina, no Paraná, nós vamos realizar nosso 23º CONEST, Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, as inscrições estão abertas, aproveitem, é uma excelente oportunidade de a gente agregar conhecimento, abranger network, e vai ser numa cidade bem interessante de visitar, tá? Vamos lá, começando aqui a falar sobre a nossa live, mais uma vez, o tema a ser abordado fatores humanos na segurança do trabalho. Vou chamar aqui 4 profissionais de peso. Maria Heloísa Neves Guimarães, ela é técnica. Boa noite, Heloísa. A Heloísa, ela é técnica em segurança do trabalho, graduada em administração de empresas, pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho, MBA em gestão de pessoas, carreiras, liderança e coaching, professora do curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho da Universidade de Vila Velha, tem 19 anos de experiência dentro de siderurgias, sendo 8 desses anos aí trabalhando diretamente com gestão de segurança de contratadas, principalmente na implementação de grandes projetos. Também atua como consultora e palestrante na área de segurança do trabalho dentro da sua empresa, que é a Heloísa Guimarães Consultoria e Palestra. Heloísa, boa noite, hein? Seja bem-vinda. Boa noite, Edgar. Obrigada aí pela acolhida. Muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Vou chamar aqui agora a outra colega, Aidara Vitor Galegos. Seja bem-vinda, Aidara. Boa noite. Boa noite a todos. A Aidara, ela é psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas, tem formação como socorrista em saúde mental, analista de sistema de saúde e segurança do trabalho, trabalha em uma indústria siderúrgica aqui no Espírito Santo, possui 20 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas, sendo que 9 desses últimos anos dedicados ao tema de comportamento seguro, empresa de consultoria e como empregado de organização também. Aidara, muito obrigado pelo seu tempo, obrigada pela sua presença, uma boa noite. Obrigada, boa noite a todos, bom evento a todos nós. Chamar aqui a nossa terceira colega, é a Ana Silva Vassen Martins. Boa noite, Ana. Seu áudio está ligado. Boa noite, pessoal. Agora sim, maravilha. Bom, a Ana, ela é graduada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas, mestre em administração e gestão de pessoas, analista de segurança do trabalho em uma mineradora aqui no Espírito Santo, professora do curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho
pela Faculdade Centro-Leste. Possui mais de 19 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas, sendo que desses 19 anos, 13 dedicados ao tema de comportamento seguro e cultura de segurança em grandes indústrias. Ana, isso aí, muito obrigada aí pela oportunidade. Vamos lá. Vou chamar aqui o nosso colega, que vai ser o nosso debatedor, Romário Antônio Galter. Não pôde entrar. Enfim, vamos dar... Opa, agora sim. Chegou. Boa noite, Edgar. Boa noite, agora pessoal. Sim, Romário. Boa noite, hein? Tem um delayzinho aí, a gente vai resolvendo aqui nos bastidores. Né? Tá ótimo. Maravilha. Boa noite. Vamos em frente. Ótimo evento para todos. Em frente. Bom, Romário Antônio Galter, ele é engenheiro metalurgista de materiais, é engenheiro de higiene e segurança do trabalho, tem MBA em gerenciamento de projetos, especialista em engenharia sanitária e ambiental, especialista em perícia judicial do trabalho, atua aí na engenharia de segurança e higiene do trabalho, gestão de riscos ocupacionais, gestão de riscos empresariais, gestão de emergência, perícia trabalhista, relacionamento com comunidades, é hoje engenheiro da Petrobras e é nosso diretor administrativo aqui das SEF. Romário, obrigado aí pela sua presença, hein? Pessoal, então, para a gente iniciar nosso bate-papo, vou chamar aqui a nossa colega Heloísa Guimarães. Heloísa, fique à vontade, pode dar o seu show aí. Ô, meu pai, que responsabilidade. Obrigada, Edgar, mais uma vez. Eu já vou iniciar te agradecendo por tudo, tá, meu amigo? Que dessa vez eu não vou deixar passar, não. Toda a minha gratidão aí por todo o apoio, todo o suporte, para a gente estar conseguindo transmitir, né, para as pessoas esse trabalho que a gente está desenvolvendo, que certamente não seria possível se não tivesse pessoas como vocês, como você, para poder abrir as portas para nós. Muito obrigada, viu, meu amigo? Por nada. Então, vou colocar o material aqui para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com vocês. A gente colocou o assunto lá sobre fatores humanos na segurança do trabalho, justamente para poder estar trazendo para vocês hoje, pessoal, o projeto que nós elaboramos de inclusão de ementa ou um curso complementar sobre fatores humanos na segurança do trabalho no curso técnico e pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. A gente pensou, eu me lembro que logo no início do ano, quando eu estava pensando em como é que a gente poderia estruturar, ter uma ideia diferenciada de alguma ação que a gente poderia estar desenvolvendo para a gente poder melhorar esse contexto, foi vindo muito forte no meu coração essa necessidade da gente poder alcançar essa parte essa parte acadêmica, né? Eu me lembro que, assim, enquanto eu ia fazendo os treinamentos, cursos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais maravilhosos nesse processo, e todo curso que eu participava, ou cada treinamento, ou até mesmo, né, nesse período acadêmico, nas trocas, nas experiências, nesses networkings que a gente acaba fazendo, eu tive a oportunidade nesses bate-papos aí, a gente sempre visualizava que as dores desses profissionais eram muito parecidas. E aí eu falei, não, tem possibilidade da gente fazer uma coisa diferente nisso tudo, principalmente agora que a gente está tendo muitas coisas ao nosso favor, apesar da gente estar vivendo um movimento VUCA, né, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, com tudo mudando, né, de maneira muito dinâmica. E aí eu pensei, não, dá para a gente tentar fazer alguma coisa para a gente poder evoluir nesse contexto. Tem muitos profissionais que estão engajados para poder fazer a diferença aqui no país, e vamos estudar um pouco mais, porque o negócio é possível. E aí eu trago para vocês, né, esse projeto que visa apresentar uma proposta para a gente poder evoluir na preparação dos aprendizes desses respectivos cursos para o mercado de trabalho, potencializando suas capacidades e habilidades cognitivas em relação aos fatores humanos na segurança do trabalho. Daí, como o Edgar já falou, né, as duas pessoas que eu convidei para embarcarem comigo nesse sonho foi a Idara Galegos, a Ana Silva Vassen,
E foi muito legal, gente, essa história. Não vou deixar de contar para vocês, que estava relacionada a quê, né? Eu tinha essa motivação, eu trabalhei muito tempo na área operacional, dentro de uma siderúrgica, e a gente tinha muito contato, né, com as terceiras que trabalhavam na implementação de projetos, e a gente via, né, um desafio muito grande para conseguir aqueles profissionais capacitados para poder trabalharem conosco, naqueles projetos que tinham um tempo determinado, né? Geralmente, projeto ele tem início e término, né? Então, a gente precisava de um profissional capacitado para poder fazer a atividade naquele período, e era realmente um desafio muito grande. E quando se trata, então, de parada de manutenção, onde a gente sabe que essa realidade ainda é mais desafiadora, por quê? Porque a gente está trazendo uma grande quantidade de empregados para poder trabalhar num curto período de tempo, a gente precisa ali de profissionais capacitados para poder desenvolver esse trabalho, e a gente acaba realmente tendo um grande desafio, porque nem sempre esses profissionais chegam para nós preparados para desenvolverem essas atividades. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que aquelas informações técnicas, hoje, elas, com o desenvolvimento da tecnologia, essas informações elas ficam muito mais fáceis de acesso, uma vez que a gente entra lá na internet e faz ali uma consulta de uma NBR, a gente faz uma consulta da norma regulamentadora, dentre outras normas e certificações, enfim. Então, quando a gente precisa de uma informação técnica, a gente tem um fácil acesso, levando em consideração essa questão da tecnologia. Agora, quando a gente está no dia a dia, onde a gente precisa de lidar com pessoas, onde a gente precisa de ter fortalecimento de relacionamentos, onde a gente precisa de ter um poder de persuasão para que a gente consiga influenciar aquelas pessoas, para que eles façam o que precisa de ser realizado naquele contexto, aí é que entra o desafio, porque a gente está vivendo ali, né? Eu brinco que quando eu ouvi falar primeiro desse movimento VUCA, né, que é onde a gente está numa condição, onde o mundo, né, a gente está num contexto que é volátil, que é incerto, que muda o tempo todo, que é ambíguo e que é complexo. Né? É complexo, por quê? Porque a gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã. A gente tem muitas informações chegando, nem todas elas são conclusivas, então a gente acaba tendo um pouco de insegurança nesse processo todo, e eu brinco que quem está geralmente, né, trabalhando ou em siderurgia, ou em mineração, ou em celulose, ou no mármore, ou na construção civil, ou na eletricidade, enfim, né, sabe muito bem como é que é esse contexto. A gente já vive esse movimento VUCA diariamente, né, nas empresas, mas agora a gente vê que isso, de fato, se estendeu para um todo, né? E pensando nisso, falei, poxa, o trabalho que a gente tem desenvolvido o tempo inteiro é o quê? Tentar atuar na causa, vamos literalmente atuar na causa, vamos fazer uma investigação adequada para que a gente pegue a causa raiz, a gente trabalhe em cima daquilo, para que a gente consiga melhorar aquele processo para garantir uma menor frequência, né, de erros, mas não impossibilitar que eles vão acontecer. Mas a gente vai trabalhando para poder reduzir essa frequência. E aí eu falei, poxa, então vamos levar essa ideia lá para a instituição acadêmica, vamos levar isso lá para a SEST, vamos pensar numa possibilidade da gente poder promover isso de uma maneira um pouco mais abrangente, onde as pessoas que possam nos ajudar nesse processo realmente, né, conheçam, né, esse trabalho. E esse trabalho vem justamente motivado por essa proposta, motivado pelo quê? Pelo contexto atual que a gente está vivenciando na realidade prática dessas empresas, em relação aos desafios identificados no SESMIT, tal como reduzir a oferta de profissionais adequadamente capacitados para lidar com pessoas para desenvolvimento e evolução do nível de maturidade do sistema de gestão de segurança e saúde. E aí é onde a gente entra um pouco nesse quesito dos fatores humanos. A gente sabe que fator humano é um conjunto dinâmico de fatores que interagem entre si, mesclando elementos individuais, organizacionais, tecnológicos e ambientais, além de outros que possam surgir, ou seja, tudo aquilo que pode influenciar as pessoas e seus comportamentos. Existem vários ativadores aí que podem influenciar esses comportamentos, e a gente precisa de entender como as pessoas funcionam
para a gente começar a também fazer todo um trabalho. A gente precisa de observar como é que estão esses processos, como é que está aquele ambiente, como é que está aquele contexto, para a gente visualizar as oportunidades de melhoria. Então, a gente precisa literalmente de fazer uma observância de um todo, e não somente de uma variável, para a gente conseguir entender que o comportamento humano ele não é único exclusivamente uma situação isolada. Existem várias variáveis que contribuem significativamente nesse processo de influência, né, e sobre os comportamentos das pessoas. E aí uma definição adotada por diversos especialistas e pesquisadores, bem como empresas, é que os fatores humanos são todos aqueles fatores, né, que influenciam diretamente nesse desempenho. Quem fala isso para a gente, inclusive, é o José Eduardo Maia França, que é professor, engenheiro e doutor na área de fatores humanos. E aí, justamente levando em consideração todo esse contexto, e tudo que a gente vem visualizando, que está sendo falado com muita evidência, mas não só na segurança do trabalho, mas também na parte de gestão de pessoas, que me motivou efetivamente para poder estar fazendo essa proposta. E aí eu me lembro que quando eu terminei de elaborar, eu falei assim, agora, quem que eu vou chamar para poder embarcar nesse desafio comigo, né? E aí me veio a Aidara Gallegos na cabeça, que foi a pessoa uma das pessoas, eu falo que assim, tem tanta gente plantando semente no meu coração há alguns anos, mas a Aidara, há 6 anos atrás, há 6, 7 anos atrás, ela plantou essa primeira semente, quando nós participamos juntas de um processo, de um projeto, né, comportamental dentro da empresa que eu trabalhava, e ali a Aidara, ela fez com tanto amor, com tanta vontade, e você viu um brilho no olho tão intenso, né, que não tinha como você não absorver aquelas informações, e eu literalmente me apaixonei, e dali em diante eu não parei mais de estudar sobre esse assunto, e graças a Deus eu tive a oportunidade também de me desenvolver muito, porque também trabalhei nesse processo de não só, né, ser treinada naquela época, mas também de desdobrar essas informações na empresa, né, na área que eu trabalhava. Então, foi uma oportunidade muito legal, e quando eu fiz esse projeto, falei, gente, não tem outra pessoa para poder pensar que não seja a Aidara, né? Então, eu liguei para a Aidara e expliquei o projeto para ela, toda feliz, falei, Aidara, vamos, que dá certo, acho que vai ser uma oportunidade muito boa para a gente poder mudar a vida das pessoas, porque a intenção é o quê? É tornar esses profissionais, sabe, pessoas que sejam socialmente responsáveis e entendam, né, a missão que é trabalhar nessa área de segurança. Como que ela é importante, como que ela faz realmente a diferença, não só nas nossas vidas, mas nas vidas de todas as pessoas que estão ao nosso redor, e que a gente possa realmente provocar uma reflexão nesses aprendizes, né? Como é que eu vou me comportar se um dia a gente estiver num nível de evolução tal que a gente não tenha nem mais acidentes? Então, como é que vai ser o meu papel nesse processo? Então, muitas reflexões me vieram à mente, a gente tem muito trabalho até lá, mas eu convidei a Aidara e ela topou, graças a Deus ela embarcou, ela falou, não tem nem como eu não topar, né? Você está com um entusiasmo tão grande, um brilho no olho tão grande, que eu vou, vamos lá. E aí a gente seguiu juntas. E dali em diante eu fiz um contato com o professor Sérgio Júlio, infelizmente ele não está aqui conosco hoje, mas é uma pessoa muito querida, que está no nosso coração, que a gente gosta demais, e foi outra pessoa também que plantou a semente nesse processo. O professor Sérgio Júlio, ele foi coordenador do curso de pós-graduação que eu fiz, Engenharia de Segurança do Trabalho, e na hora eu pensei, eu tenho que ligar para ele, né, porque talvez ele possa realmente lembrar de mim, porque já tinha algum tempo que eu tinha feito a pós. E aí eu falei, vou ligar para Sérgio para ver se ele consegue entender esse contexto, vou apresentar para ele, vou ver o que vai dar. E aí, nesse bate-papo, foi a hora que ele pegou e falou assim, Maria Heloísa, da turma ST14, é claro que eu lembro de você. E nesse bate-papo ele falou, não, tem uma pessoa para poder te indicar, para poder trabalhar com você nesse processo, que já pensou nisso também em algum momento lá atrás, e que eu acredito que vai gostar muito dessa ideia, é a Ana Silvia Vassen. Dá uma ligada para ela, que eu acho que ela também vai gostar disso e tal. E aí, com cara e coragem, eu liguei para a Ana. E a Ana, assim, uma receptividade incrível, sabe? E me recebeu, ouviu a proposta com o maior carinho e topou esse desafio também comigo. E nessa brincadeira a gente sabe que nada é por acaso, Deus sabe de todas as coisas.
a Idara e a Ana já se conheciam de muitos anos atrás e foi uma oportunidade para elas se reverem. Então, a gente formou esse trio para poder apresentar para vocês esse trabalho. Então, a intenção hoje é mostrar para vocês esse trabalho, essa proposta que já está acontecendo, inclusive como projeto piloto aqui no estado do Espírito Santo, e provocar algumas reflexões. Muitos amigos que estão aqui já estão fazendo um trabalho fantástico no país, desbravando Nova Visão de segurança, desbravando o Hope, desbravando, né, tantas informações importantes que estão vindo à tona, com muita evidência, com muita relevância. E aí eu falei, não, vou aprender com essa turma e vamos entrar nesse circuito aí para a gente poder também potencializar esse trabalho e a gente começar lá da raiz, que é dentro da sala de aula, onde a gente vai estar num ambiente controlado para poder estar desenvolvendo isso mais afinco. Então, o objetivo desse trabalho, gente, é a gente apresentar aos aprendizes o conceito do comportamento seguro e as ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo. Ou seja, uma vez que ele consegue entender como o comportamento acontece, a gente já faz essa analogia também ao comportamento seguro, à atitude segura. Então, a gente explica para esse aprendiz dentro da sala, ou no curso técnico de segurança, ou na engenharia, como que é esse contexto, como que funciona e quais são as ferramentas que podem nos subsidiar nesse processo de desdobramento, né, dessas ações de segurança. Então, é um assunto que vale muito a pena ser abordado. A gente tem trabalhado ele, né, de alguns anos para cá, várias empresas já estão trabalhando nesse sentido. Temos empresas de consultoria também, que tem como carro-chefe esse assunto, enfim. Então, a gente tem realmente que desdobrar, a gente tem que começar a fazer chegar essas informações para que todo mundo conheça ela da maneira mais adequada possível, para já entrar no mercado de trabalho preparado. Desenvolver as habilidades necessárias para a aplicação dos novos conceitos de segurança do trabalho dentro da nova visão de segurança, e é onde a gente vem falando um pouco mais desses assuntos que, na realidade, a gente costuma dizer que, assim, quando a gente conversa com as meninas, né, a gente fala, não, mas tem um autor que fala sobre isso lá atrás, e esse autor agora ele está vindo falando sobre isso, e a gente começa a visualizar um monte de informação. Na realidade, a gente percebe que essas informações elas acabam se complementando, né? Então, a gente converge isso tudo para onde a gente precisa para poder direcionar essas ações dentro das empresas, mas a nova visão de segurança ela está vindo para quebrar muitos paradigmas e para poder agregar de maneira significativa os resultados, mas no sentido de que a gente tem que parar um pouco de focar na pessoa e focar nos processos, né? Então, se tem essa possibilidade hoje da gente estudar melhor como é que está o processo daquela empresa e tirar um pouco o foco somente do empregado, do trabalhador, como se ele fosse um problema na organização, a gente consegue visualizar muitas oportunidades de evolução desses processos que possam acarretar na menor frequência, né, desses erros, né, dessas situações que acabam acontecendo, dessas ações desejáveis ou indesejáveis também, né? Então, a gente vai trabalhando para potencializar as ações desejáveis e trabalhando dentro do processo para poder aí garantir a menor frequência dessas ações desejáveis. Terceiro item aqui é trabalhar as habilidades de relacionamento interpessoal, inteligência emocional e oratória para potencializar a comunicação eficaz. E, gente, não tem jeito. Nós estamos lidando com adultos. Se a gente não fala o que interessa para eles, vai entrar aqui e sair aqui. Então, conseguir entender, né, como que essas pessoas funcionam, como que o processo de aprendizagem precisa de acontecer, como que eu crio uma trilha de aprendizagem para esse profissional dentro da empresa. Se a gente não conseguir conhecer, a gente não consegue desenvolver um trabalho diferenciado, um trabalho que seja realmente focado na educação desses profissionais para esse assunto, para esses assuntos que a gente quer desdobrar. E uma coisa que eu tenho sentido muito forte, e que lá atrás, né, eu ficava imaginando, poxa, mas como é que a gente vai poder fazer? Como é que a gente pode desenvolver? De que maneira que a gente vai mudar? E, gente, tudo começa em como a comunicação está chegando. Seja para a alta direção, seja para a média liderança, seja para a parte de SESMIT, seja para planejamento, seja para as demais áreas da empresa, seja para execução. Então, assim, se eu não adequo a minha linguagem de comunicação para fazer com que isso chegue de uma forma
onde esses profissionais de cada, né, nível hierárquico consigam entender na linguagem que compete, chegar para eles também, a gente não consegue fazer o fluxo da comunicação acontecer efetivamente. Se eu não tenho habilidade para poder falar em público, se eu não tenho uma habilidade para poder transmitir, fazer essa transmissão, né, desse processo de comunicação da pessoa que está emitindo, da pessoa que está recebendo, do receptor, como é que está sendo, quais são os meios que eu estou utilizando para poder trabalharem comigo nesse processo, para me subsidiarem, para a gente deixar aquela apresentação mais dinâmica, enfim, então a gente precisa realmente preparar esses aprendizes nesse sentido. A gente tem uma rotina muito intensa dentro das empresas, e a gente tem visualizado, inclusive, que essa rotina ela está intensificando de maneira tal que hoje, por exemplo, já a Organização Mundial da Saúde já divulgou de maneira oficial que a segunda pandemia vai ser transtornos mentais, a saúde mental. Então, se a gente não tem inteligência emocional para conseguir administrar as nossas emoções, a gente não vai conseguir passar por esses desafios, né, que a gente tem diariamente de uma maneira tranquila. Então, a gente acaba desenvolvendo algum transtorno mental porque não consegue lidar com essas situações diariamente. Então, a gente também faz esse trabalho lá na sala com essa turma, né, nesse local, né, nesse espaço, né, de experiência, de aprendizagem, que é controlado e a gente vai poder ter a oportunidade de simular essas situações todas. Então, a gente prepara esse profissional para ele ter essas habilidades de relacionamento interpessoal, ou seja, como é que eu vou trabalhar alguns princípios, né, fundamentais para eu conseguir fortalecer relacionamento. Porque se eu não conseguir desenvolver um bom relacionamento dentro do meu trabalho, dentro da minha casa, nos meus meios sociais, a gente não consegue fazer nada. Infelizmente, assim, felizmente, nós somos seres sociáveis e a gente não consegue fazer nada sozinho. Agora, como que está a nossa habilidade para poder lidar com pessoas? Como é que está a nossa habilidade para a gente conseguir se desenvolver nesse processo, conseguir ter a persuasão necessária para a gente trazer essas pessoas de maneira genuína para aquilo que a gente espera, para aquilo que a gente quer transmitir de informação nesse processo educacional. E eu falo que esse processo educacional, ele é uma responsabilidade de absolutamente todo mundo, né? Tanto técnico de segurança quanto engenheiro de segurança são educadores. Todos nós somos educadores nesse processo. Então, a gente precisa literalmente se preparar, se adaptar a essa rotina para que nós façamos esse trabalho de educadores da melhor maneira possível. Então, a gente também trabalha essa questão da oratória, né, e a comunicação eficaz. Utilizar o ambiente de ensino em laboratório de simulações vivenciais para potencialização de aprendizado, porque eu estou num ambiente que é controlado. Então, é muito melhor você tentar simular uma condição, né, de trabalho dentro da sala, dentro daquela sala de experiência ali, do que você tentar fazer isso lá, Vera, no trabalho. Né? Então, a intenção é exatamente isso, provocar, né, essas simulações de situações reais dentro da sala de aula, para que esses aprendizes consigam fazer trabalhos colaborativos, né, trabalhos em grupos de forma colaborativa, para eles se desenvolverem, para eles se relacionarem, para eles trabalharem essas questões da resistência emocional, para eles conseguirem lidar melhor com essas situações quando eles estiverem lá na vida real. Apesar de a gente saber que na vida real as coisas são bem diferentes, mas é muito diferente quando você já tem um subsídio, quando você já experimentou de alguma forma, né, essas situações. Desenvolver os aprendizes com conhecimentos e habilidades que proporcionem atitudes mais seguras na vida profissional e pessoal, ou seja, a gente não quer que ele consiga conhecer informações que o subsidiem só na vida profissional. A gente literalmente quer que essas pessoas sejam pessoas socialmente responsáveis, profissionais, pessoas, seres humanos socialmente responsáveis e que consigam, né, pegar todas essas informações, colocarem em suas vidas como um valor, efetivamente levarem para a empresa como um valor para estarem alinhados à cultura da organização que eles estiverem atuando dali em diante. Então, a gente entende que o objetivo desse trabalho, ele consegue capacitar esse profissional de uma maneira mais robusta, levando em consideração essas questões de fatores humanos, para que eles consigam realmente trabalhar essa questão do relacionamento de uma maneira um pouco mais hábil, né? Aliás, um pouco não, com muita habilidade. A gente vai trabalhar muito essas questões também do conhecimento, habilidade, atitude,
Então, realmente trazer ele para esse contexto, para ele entender essa responsabilidade, aplicá-la, né, dentro dessa sala e chegar nas empresas aí com o pé direito para poder se desenvolver. Oi, deixa eu ver aqui. Opa. Eu dei um clique aqui, ele foi de uma vez, Aline. Ele está meio travado para mim aqui. Será que você consegue voltar para mim, por gentileza? Estou tentando voltar. Oi. Eu dei um clique aqui, mas ele não está voltando. Agora foi. Beleza. Aí. Então, para a gente poder fazer esse trabalho de retenção de aprendizagem, a gente vai se basear na pirâmide de William Glasser. Então, a gente vai trabalhar o índice de... A gente faz o estudo dessa metodologia aqui e a gente vai muito para aquela palavrinha que está muito em evidência também, que é a andragogia. Então, se eu já vou ter que conversar com adultos o tempo inteiro, como é que eu vou adequar minha linguagem, os meios e recursos nesse processo de comunicação para fazer a informação chegar para essa pessoa e essa pessoa não ficar pensando, ai, meu Deus, que saco, eu estou ouvindo isso aqui de novo. Não, como é que a gente vai fazer para ele participar ativamente desse processo? Promovendo diálogos, isso significa 50% da retenção do adulto, praticando conhecimento, isso significa 75% da retenção dele, e 90% é ensinando os outros, ou seja, além dele aprender, além dele praticar, a gente também vai estimular esses aprendizes a também serem educadores. Então, ele também vai ensinar, porque quando a gente ensina, a gente aprende também. Então, eu tive a oportunidade de conhecer essa pirâmide de William Glasser, foi até num treinamento da Carla Mikoski, uma pessoa super querida, e foi muito legal poder visualizar essa pirâmide, porque ela vai totalmente ao encontro desse trabalho que a gente está desenvolvendo, e a gente vai focar na base dessa pirâmide aí, para a gente poder desenvolver essa turma toda. Então, a gente vai literalmente focar nessas três partes de baixo aqui, para garantir o índice de retenção de conhecimento desses aprendizes. E aí, a proposta da ementa que a gente fez, né, para a SEST, que já apresentou para a Andeste, que a gente está vindo com muito carinho, com muita alegria e felicidade de apresentar para vocês, é essa daqui. A gente vai iniciar esse contexto falando sobre comportamento humano, comportamento seguro, para que esses profissionais entendam esse conceito, porque, apesar de ele estar sendo falado com muita recorrência, né, em muitos lugares, o conceito em si, ele em alguns lugares não está bem entendido. Então, a gente precisa de trabalhar esse conceito adequadamente, a gente precisa de trabalhar o repasse dessas informações de forma adequada para que essa turma consiga entender e, na hora que for aplicar, a linguagem seja adequada para que a gente não faça o desdobramento dessas informações de uma forma que a gente acaba perdendo aí todo o trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, literalmente falar como o comportamento humano acontece, falar o que são esses fatores humanos, como que eles podem influenciar no comportamento das pessoas, fazer a relação do comportamento seguro, e a Juliana Bley, ela conceitua muito bem esse assunto no livro dela, falando que o comportamento seguro é a forma que eu tenho de identificar, controlar um risco no presente, para mim, para o meu colega, dentro de uma linha de conceito do cuidado ativo, para que ninguém se machuque, que a gente consiga fazer as atividades da melhor maneira possível, garantindo o controle, a realização das medidas de controle adequadas para a realização daquelas atividades. Então, é muito legal, super recomendo também a leitura do livro da Juliana Bley, sobre comportamento seguro, é um livro excelente, que abre a mente demais sobre essa necessidade da gente ter uma trilha de aprendizado bem feita, bem elaborada, não só nas organizações, mas também nesse processo educacional, né, acadêmico. Aí depois a gente vem falar também um pouquinho sobre confiabilidade humana, e confiabilidade humana também é um item que a gente precisa de observar com muita atenção. Eu me recordo de ter lido um artigo do meu amigo Adilson Monteiro, já mando um abraço para ele aqui, o Adilson está com a gente sempre, o Adilson tem sido uma pessoa extremamente generosa, ele participou com a gente, ele deu o ar da graça, né, compartilhou com a gente uma palestra lá na UVV, junto aos alunos, né, na Universidade de Vila Velha,
e foi fantástica a palestra que ele falou sobre a nova visão de segurança para os alunos, e lendo um artigo do Adilson sobre confiabilidade humana, ele faz uma relação muito interessante, né, sobre a importância da gente poder fazer esse processo de investigação de forma muito adequada, levando em consideração todos esses conceitos, né, que o Hope traz, que a nova visão traz. Porque se a gente erra nessa fase de investigação, a gente vai fazer aquela tendência que vem lá de trás de o quê? De focar única e exclusivamente na pessoa, no indivíduo, e esquece de avaliar o processo como um todo. Então, a confiabilidade humana, a gente tem possibilidade de o cálculo da probabilidade das ações humanas serem executadas com sucesso em um dado intervalo de tempo ou determinada situação, considerando essas limitações e os fatores que influenciam o desempenho humano. E é muito interessante quando a gente consegue entender esse conceito, porque aí a gente consegue também entender que todas as pessoas vão errar, e isso é normal e fundamental para o processo de aprendizado. Se a gente não erra, a gente não aprende. O que a gente precisa de observar? Como é que está sendo o processo de aprendizado dessas oportunidades que a gente está tendo. E a gente, às vezes, foca demais em culpar as pessoas e esquece de trabalhar em cima dos processos. Então, o tempo que eu estou ali gastando, querendo consertar a gente, eu deixo de avaliar o meu processo para poder ajustar o processo, para garantir a menor frequência de desvios possíveis. Então, se a gente não faz esse trabalho de avaliação e de uma forma madura, onde a gente consiga entender que o erro faz parte de todo um aprendizado para que a gente evolua, né, nesse contexto, a gente vai continuar na mesma ideia, né, de sempre, de que o problema está sempre no indivíduo. O problema está sempre no indivíduo. O Todd Conklin fala que ou eu culpo ou eu aprendo, mas as duas coisas você não consegue fazer ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem um erro no processo, fazer uma investigação adequada dele para identificar os pontos de aprendizado que vão nos munir, nos subsidiar para criar medidas de controles mais eficazes nos processos, certamente a gente vai conseguir evoluir e a gente vai tender a melhorar sempre, uma melhoria contínua. Agora, quando eu fico focando em tentar consertar o humano, vai ficar muito complicado, principalmente levando em consideração que o quê? Seres humanos são seres complexos. Eu não consigo definir uma única variável que vai impactar e influenciar no comportamento dele. Então, é muito difícil a gente achar e a gente garantir que não vai acontecer o erro, que não vai ter um acidente. Mas a gente pode, sim, trabalhar para melhorar os nossos processos, os nossos ambientes, para que a gente consiga garantir a menor frequência possível desses erros. Então, e é legal a questão da confiabilidade humana, porque ela dá essa condição da gente conseguir quantificar, né, alguns erros. A gente tem condição de quantificar os erros que aconteceram em condições anteriores, que, de uma certa forma, não deixa de nos subsidiar para as próximas experiências, e a gente consegue fazer uma avaliação de fato do que a gente pode estar evoluindo para aquelas condições futuras. Mas, claro, tendo esse entendimento de que o erro ele vai acontecer. Mas se ele for um erro inusitado, é extremamente válido para que a gente efetivamente consiga aprender. Se agora vale a avaliação também, né? Se esse erro está igual o tempo inteiro, é recorrente, se a gente já teve situações parecidas, poxa, por que a gente não trabalha no processo para entender o porquê que está acontecendo de forma recorrente, né? E aí a gente conseguir mitigar essas condições. Então, a gente vem falando sobre esse assunto também. Gestão de pessoas, segurança psicológica, é um assunto que também está muito em evidência. A segurança psicológica, ela está muito relacionada a todos os assuntos que a gente acaba abordando em cada tópico. Por quê? Porque se eu não tenho, hoje, uma segurança de conversar com o meu superior sobre alguma coisa, eu acabo deixando de contribuir com uma melhoria daquele processo, porque eu estou com medo. Então, eu, líder, preciso de entender como é que está o meu nível de comunicação com os meus liderados. Eles conseguem se sentir à vontade para participarem ativamente desse processo para que ele seja melhorado? Quando eu estou com um desafio,
seja de segurança ou qualquer outro, eu tenho incluído essas pessoas que estão na linha de frente, que têm um conhecimento diferenciado, porque fazem isso todos os dias, para participarem nesse processo comigo, para estarem atuantes nesse processo comigo. Então, é essa reflexão que a gente promove na segurança psicológica, né? Como é que está o nível, o conforto, o nível de conforto dos empregados para chegarem perto de seus líderes e contribuírem com sugestões de melhorias nesses processos que têm muitas oportunidades de evoluir. Então, realmente essa reflexão. E na parte de gestão de pessoas também. Né? Então, como é que está todo esse trabalho que a gente precisa desenvolver, uma vez que a gente já sabe quais são, como é que os fatores humanos acontecem, como é que eu posso promover, como é que eu, da área de gestão de pessoas, posso criar também uma sinergia com todas as demais áreas, para que eu consiga capacitar cada profissional nessas áreas, que eles consigam entender essa necessidade de sinergia, de bons relacionamentos, de ambientes sadios, para que a gente consiga desenvolver as atividades de maneira equilibrada, e promover aí uma qualidade de vida melhor para as pessoas dentro dos trabalhos. Então, são assuntos que eles estão totalmente relacionados, totalmente ligados, e a gente vem falando isso com muita força. A segurança psicológica, ela está crescendo muito, é um assunto que vem crescendo muito, e é importantíssimo que a gente consiga fazer essa abordagem para as pessoas entenderem essa necessidade, principalmente pelo motivo de que as pessoas que estão na linha de frente são pessoas que fazem isso diariamente, têm um nível de experiência tal, que esse nível de experiência é fundamental para a contribuição de melhorias nos processos. E será que a gente tem, de fato, colocado essas pessoas nas reuniões de estudo de projetos, nas reuniões de avaliação de uma atividade mais crítica? Quando a gente está fazendo alguma mudança, algum processo de mudança dentro da organização, a gente está trazendo essas partes interessadas de execução especificamente também para poder participarem. A gente está pedindo opinião, a gente está levando isso lá na frente de serviço para fazer um teste em conjunto, para eles fazerem essa avaliação dessa necessidade, enfim. E é muito legal quando a gente consegue ter essa via de mão dupla, né? Então, tanto eles vêm para poder falar com a gente, tanto a gente chega neles para poder conversar sobre o assunto, e essa comunicação, ela flui tranquilamente. Comunicação e oratória, não tem como não colocar aqui. Infelizmente, muitos profissionais ainda não têm essa habilidade de falar em público, de ter uma comunicação fluida, de adequar essa comunicação para todas as pessoas que forem conversar. A Dilson é uma pessoa que pega muito nesse sentido, né? Ele fala sobre isso muitas vezes. Se eu não adequo a linguagem para um CEO, para um executivo, para um gerente, ele não vai comprar a ideia de que aquela melhoria de segurança seja realmente interessante. Então, a gente precisa de fazer adequação dessa linguagem quando a gente for falar com essa turma. Eu tenho que fazer adequação dessa linguagem quando eu vou falar para a execução. Não dá para chegar na execução e achar que eu vou conversar da mesma forma que eu estou conversando com vocês aqui, porque realmente é muita informação para eles poderem assimilar. Então, como que eu vou fazer o repasse dessas informações de maneira andragógica, de maneira mais tranquila? A Idara vai estar falando da andragogia para vocês daqui a pouquinho, então eu nem vou entrar muito nesse assunto, não. Mas o negócio vamos preparar essa turma para desenvolver a comunicação, para falar da melhor maneira possível, e a gente garantir que, além de fazer uma adequação nesse processo de comunicação para as pessoas que eu estou me comunicando, a gente também consiga, né, ter uma tranquilidade na oratória para conversar com pessoas, para fazer boas apresentações, para a gente conseguir fazer o repasse adequado dessas informações para todo mundo, porque, querendo ou não, nós somos formadores de opinião. Então, se a gente não consegue passar uma comunicação adequada, o desdobramento que isso vai levar até a base, até a execução, pode tomar uma proporção aí que a gente não queira. Então, é muito importante a gente sempre garantir que esse processo de comunicação está correto. A gente vem falar também sobre clima e cultura, metodologia de cultura organizacional e de segurança. Não dá para falar, né, cultura organizacional ou cultura de segurança, não dá. Elas estão totalmente relacionadas, elas estão totalmente ligadas. A Ana Vassi, inclusive, ela é mestre nessa área de cultura, conhece muito bem esse assunto, então a gente preparou um material bem interessante para quê? Para que essas pessoas, esses profissionais entendam como a cultura acontece, de que maneira que ela se desenvolve na empresa e como que o nosso trabalho
vai contribuir para estar alinhado aos valores, à missão, aos negócios da empresa, e como que a gente vai fazer todo o desdobramento dessas informações também para todo mundo, como que a gente vai fazer a avaliação do clima daquele ambiente, se a cultura organizacional, se a organização, né, se o CEO, se a gente não está alinhado com o que o CEO pensa, a maneira com que ele pensa, as coisas vão desandar, não tem jeito, né? Há uma tendência da cultura organizacional, das políticas, da missão, da visão, dos valores estarem muito relacionados ao que o CEO pensa. Agora, eu conheço essas informações, as pessoas que estão na empresa conhecem essas informações. Quando a gente desenvolve um trabalho, a gente está desenvolvendo, levando em consideração essas informações. Então, isso tudo está dentro de um contexto que também é conversado, é falado, né, nas aulas. E aí, a gente vem falando um pouquinho também sobre esses últimos 4 assuntos, que é a inteligência emocional. A gente não tem como também desassociar. A gente precisa de trabalhar nossa resistência emocional dentro desse ambiente controlado para a gente se preparar, porque quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente sabe que as coisas são bem diferentes. Então, a gente precisa realmente de fazer uma condução de preparação desses aprendizes em relação à resistência emocional, à inteligência emocional. Andragogia e práticas educativas de segurança. Eu coloquei também a questão do design thinking aqui. A gente tem hoje muitas ferramentas que trabalham, né, que nos subsidiam nesse processo. A Aidara vai estar falando um pouquinho disso mais à frente, mas é um assunto que a gente não pode também deixar de falar. E se a gente não preparar os nossos aprendizes para eles conhecerem, para eles saberem e desenvolverem isso da melhor maneira possível, a gente não consegue garantir aquele processo de eficiência da trilha de aprendizado. Ferramentas de gestão de segurança, a gente tem muita coisa também aí no mercado que pode subsidiar o profissional nesse processo, nesse trabalho, né, quando ele estiver lá nas empresas. Então, hoje ele pode utilizar uma metodologia Lean para poder otimizar o processo dele de segurança, avaliar o que realmente vale a pena, o que não vale a pena. Hoje ele já tem essa condição também de, por exemplo, utilizar um Power BI para trabalhar os relatórios estatísticos. A gente também tem hoje uma possibilidade de trabalhar um pouco mais conceitualmente a necessidade da gente ter uma análise mais crítica, né, dos relatórios que a gente costuma emitir, costuma apresentar. Então, como é que também está a nossa capacidade de análise crítica em cima de indicadores estatísticos, enfim. Então, a gente vem fazer uma abrangência dessas informações dentro desse assunto também, e a liderança, né, gente? Não tem jeito. Hoje nós somos líderes servidores, líderes onde a gente consegue orientar os empregados nesse processo. Nós somos líderes porque nós temos que ser exemplo. Se a gente também não lidera pelo exemplo, a gente não consegue ter credibilidade nesse processo educacional. Então, a gente vem falar, assim, sobre liderança para poder desenvolver, né, a gente tem aquelas pessoas que já nascem um pouquinho com a liderança, um pouquinho não, né, já nascem líderes, mas tem aquelas pessoas que ainda não têm essa habilidade, mas que é totalmente possível que sejam desenvolvidas. Então, a gente também fala sobre esse assunto com a turma. E aí, a gente vem para essa parte de andragogia, e nesse momento eu passo a bola para o meu amigo Edgar. Aliás, eu já posso passar a bola direto aqui para a Aidara, pessoal? A Aidara já foi apresentada, então eu vou passar a bola agora para a Aidara. Oi? Maravilha. Obrigado pela sua explanação toda, né? Dá para ver que o projeto tem uma base muito forte, muito sólida, né? Com abordagens muito novas, recentes, que está em amplo desenvolvimento. E aí, com certeza, as meninas aqui, a Ana e a Aidara, vão desenvolver agora ainda mais a sua ideia, né? Então, obrigado pela explanação. Se aguarda e daqui a pouco você retorna para poder discutir aí e responder as perguntas, tá? Valeu, meu amigo. Muito obrigada. Obrigado aos colegas que estão se manifestando pelo chat, tá? Façam perguntas, mandem para a gente, não importa se for em russo, em mandarim ou em japonês, não importa, tá? Mandem para a gente, participem. E mais uma outra informaçãozinha, não esqueçam do nosso 23º Congresso Nacional de Gerência e Segurança do Trabalho, tá? 24 a 26 de novembro, façam as inscrições. Vou chamar agora a nossa colega psicóloga, Aidara Vitor Galegos. Aidara, maravilha. Seja bem-vinda. Fique à vontade aí.
para dar continuidade ao show de vocês. Ok, obrigada. Boa noite a todos. Acho que vai continuar projetando material. Gente, é uma honra, né? Eu fico transbordando de orgulho de ver eu chamo de Elô, né? A Maria Luísa aí apresentando, e saber que foi minha aprendiz, né? É uma sensação de gratidão muito, muito boa, né? Saber que eu consegui despertar isso nela, saber que eu consegui plantar essa sementinha nela. Ela foi minha aprendiz em vários módulos de treinamento, e era sempre aquela pessoa que sentava na frente, perguntava e queria logo aplicar na realidade dela, né? Então, que bom. Eu acho que fica o retorno para mim, né, da minha própria autoavaliação aí, de saber que eu consegui, né, estimular ali o conhecimento, né, e a prática dela, né? Então, eu fico muito feliz com isso. E óbvio, como a gente está propondo aí, né, esse projeto de fazer aí uma versão, né, de módulos, né, voltados para os estudantes, né, dos cursos técnicos, né, e também de engenharia, a gente tem que propor um modelo educativo, né, que seja atrativo, que seja bom, que principalmente traga, de fato, aprendizado, né, que as pessoas consigam realmente se implicar no projeto, né, nas ações do dia a dia. Então, a gente traz aí um modelo de sugestão, que é a utilização da andragogia, que talvez não seja muita até novidade, né, para muitas pessoas que estão aqui, mas fazendo um paralelo àquele modelo de educação convencional, e aí não é nosso objetivo aqui nenhum fazer críticas, né, à pedagogia, aquela clássica, aquelas mais antigas, né? Óbvio que tem trabalhos já muito mais desenvolvidos na linha da andragogia dentro da própria formação da pedagogia, né? Mas é muito comum a gente ver ainda práticas educativas em segurança utilizando uma abordagem educativa convencional mais antiga, né, onde o facilitador, o instrutor, né, o treinador, ele é muito protagonista ali do processo. Aquela aula, né, com conhecimento e que o professor só passa o conhecimento. E aí vem, a gente, né, tem a proposta de utilizar o conceito da andragogia, que a gente coloca o aprendiz como centro, né? O instrutor, ele é um facilitador do conhecimento, um facilitador do aprendizado, né? Ele ajuda os aprendizes, né, a construírem o seu caminho, e o aprendiz é parte integrante o tempo inteiro do processo de aprendizagem, né? Isso por quê? Porque o adulto, ele aprende de uma maneira diferente da criança, né? Parece simples, mas é muito comum a gente ainda ver, né, treinamentos com vários slides, um atrás do outro, só passando slide, ou então aquele manual gigante só de texto para a pessoa poder ler sobre aquela instrução. E aí fica a pergunta: está retendo o aprendizado? Está fazendo sentido para aquela pessoa participar daquele treinamento, daquela formação, daquele módulo, né? E é isso que a gente tem que pensar, né? Como que o adulto aprende? E aí, utilizando aí da teoria da andragogia, eu posso citar, assim, a andragogia é uma ciência, né, que estuda aí a forma como o adulto aprende, né, uma ciência enorme, né, uma literatura enorme, mas eu vou propor a gente citar aqui 4 princípios básicos, né, de como os adultos aprendem melhor, né. Um em relação à disposição, né, como que é a disposição do adulto para aprender? E quando a gente fala de disposição, para o adulto a gente fala de relevância, né? O adulto tem que pensar qual é a relevância desse assunto para o meu dia a dia. Como que eu utilizo esse conceito, esse tema no meu dia a dia? De que forma isso vai ser útil para a minha realidade, né? Por que eu tenho que aprender dessa forma? Então, quanto mais a gente puxar essa disposição, ajudar a fazer sentido para esse adulto, ele vai aprender melhor, ele vai ter mais disponibilidade, mais disposição para o aprendizado, e aí a gente pode ter mudança de comportamento pelo aprendizado, né? E a gente quer mudança de comportamento pelo aprendizado de uma maneira consciente, e não por uma maneira obediente, né? A gente, no fundo, quer que as pessoas pratiquem comportamentos seguros por consciência e não por obediência, porque por consciência é muito mais sustentável, né? Eu não preciso ficar naquela fiscalização, né, e olhar de novo e conferir de novo, porque já entrou realmente, né, na sustentabilidade ali de transformar um comportamento inseguro em comportamento seguro e manter esse aprendizado para o dia a dia dele, porque fez sentido, né? Então, a disposição é uma das principais premissas aí que a gente aborda, né? Uma outra premissa da andragogia vem ser a experiência, né? E quando a gente fala da experiência do adulto, é a experiência de vida.
é o respeito pela história de vida e experiências que esse adulto construiu ao longo da vida dele, né? Então, o adulto, ele traz um conhecimento, ele traz uma bagagem, ele traz uma vivência, e isso precisa ser mais do que respeitado, né? Tem que ser valorizado. É muito comum, às vezes, a gente encontrar, e aí eu falo de cadeira, né? Porque eu já atuei das duas formas, né? Tanto como consultora, tanto como empregada, né? A maior parte da minha vida. E já me deparei com gestores, com instrutores, né, falando dessa forma assim, não, para um novo empregado, por exemplo, esquece o que você já viu, aqui agora é diferente, você vai aprender de um outro jeito, né, esquece o que era lá anteriormente, né, e como que um adulto esquece toda a bagagem de vida que ele tem, né, como que eu peço para um adulto esquecer 10 anos de profissão numa empresa ou numa função anterior? Né? Como que o adulto vai ficar disponível ao aprendizado se é colocado para ele simplesmente esquecer aquilo que ele já viveu? Né? Então, para que ele tenha disponibilidade para aprendizagem, é preciso valorizar e respeitar tudo que ele já construiu. Né? E para isso eu preciso entender o que ele sabe, o que ele conhece, para eu ajudá-lo a transformar aquele conhecimento e aprimorar ainda mais aquele conhecimento. Uma outra premissa importante aí da andragogia é a questão da autonomia, né? E a autonomia vai muito da decisão, né? Da pessoa enxergar e ter a sua própria decisão de querer aprender daquela forma. Muito hoje tem se falado aí também da eutagogia, né? Que é de fato a autonomia, né? O protagonismo no seu processo de aprendizagem, e aí em todas as faixas etárias, né? Eu não falo necessariamente só para adulto, mas para criança, para adolescente, né? Colocá-lo, o sujeito como à frente realmente do seu processo de aprendizado. E isso no mundo, né, pós-pandemia, né, só porque os processos já estavam bem mais automatizados, EAD funcionando, muitos treinamentos online, mas como que a pandemia acelerou ainda mais isso, né? Como o isolamento também trouxe as pessoas para buscarem mais informação, mais conhecimento, né, para se transformar aí também aí nos seus modelos, né, de práticas educativas, não só em segurança, né, mas de maneira geral, né? E uma outra premissa muito importante aí que a andragogia vem ajudar é a questão da ação, né? E a ação tem total coerência com a experimentação. Como que esse adulto está colocando em prática aquilo que ele está aprendendo no dia a dia? Né? Tem interação, tem a prática de fato, né, daquele tema na realidade, no dia a dia dele, ele está executando sobre aquele tema, ele consegue resolver problemas utilizando aquele módulo, aquele treinamento que ele participou, ele consegue de fato colocar em prática, né? Na pirâmide anterior que a gente viu, né, um adulto, né, brasileiro, em média, consegue reter no máximo 10% daquilo que ele lê. É muito pouco, né? Então, assim, para isso a gente precisa combinar outras metodologias, né? E a maior forma de retenção da aprendizagem é realmente quando o adulto se coloca no processo, quando ele consegue fazer uma simulação, quando ele consegue colocar em prática, quando ele realmente consegue atuar, né? Fazer aquele tema no dia a dia, na prática, e muitas vezes ensinando, né? Haja visto aí Maria Heloísa, né? O quanto que ela aprendeu nesse processo, né? Como multiplicadora, depois como perita, e hoje está aí, né? Ensinando muita coisa que ela aprendeu ali, naquele primeiro momento, dentro de uma cadeira de sala, como aprendiz, né? Então, colocar o adulto para ensinar é uma das melhores formas, né? Também dele aprender, né? E como se coloca isso? Rodando até nas ferramentas, né? Não ter só aquela pessoa que vai conduzir um DDS sempre, fazer um rodízio, né? Capacitar mais pessoas para fazer as abordagens de segurança, colocar as pessoas para ajudarem na revisão dos treinamentos de integração, né? Nas reuniões mensais de segurança, a gente teve exemplos maravilhosos de pessoas assim que se descobriram grandes organizadores de reunião, né? Grandes pessoas pessoas que elaboravam dinâmicas lindas, né? Que eram possíveis de ser elaboradas, né? E serem aplicadas dentro da realidade, dentro de uma reunião mensal de segurança. Então, quando o adulto vira aquela chavinha, né? De que é possível fazer diferente, quando ele vê os resultados acontecendo, a gente tem muito mais chance de reter a aprendizagem daquele adulto, né? E de ele comprar a ideia de que aquilo está dando certo, né? E essa é a nossa forma, né, de propor e de metodologia na utilização aí, né, dessa proposta de revisão de ementa, tá? Passa mais um slide para mim, por favor.
E a maneira que a gente encontrou aí, né, de fazer aí as nossas avaliações, né, é sempre utilizando também de modelos, às vezes, pedagógico, andragógico, né, andragógico e também da otagogia, e também com modelos híbridos de aula, né, que o Covid acelerou bastante isso, mas óbvio que já existia, mas a gente está partindo aí também, né, da possibilidade de utilizar aí um modelo híbrido das aulas, né, então o centro, né, a gente utilizar a experiência do aluno, né, construir junto, estimular a criatividade, né, ter um foco ali, né, no comportamento, utilizar games, né, utilizar jogos, as experiências, né, tudo da melhor maneira para puxar o conhecimento, transformar ainda mais o conhecimento desses aprendizes, né, quem chegar para um curso técnico ou de engenharia já traz uma história, né, então a gente aproveita dessa história e ajuda a transformar e a construir ainda mais, né, as competências, né, e as habilidades vão ser desenvolvidas, né, dentro de salas de aula, utilizando práticas, dinâmicas, jogos, né, tudo estimulando a prática da pessoa, e aí já favorecendo a oratória, já colocando, né, esse aprendiz para conduzir ali reuniões, puxar a dinâmica de grupo, para já adquirindo, né, mais experiência e essa habilidade tão importante que é também aí para um profissional de segurança. Avaliação, né, está em construção e pode ser com atividades individuais, participação, né, em sala de aula, nas discussões, né, em atividades complementares, né, e até mesmo aí um trabalho em grupo final. Óbvio que isso tudo é construído, né, isso tudo pode ser revisto, né, durante o módulo, que é essa a essência da andragogia, né, é ir construindo junto da melhor forma possível para favorecer o aprendizado daquele adulto. Bom, eu passo a palavra agora para a Ana Silvia, que vai fazer aí uma complementação dessa nossa proposta de trabalho. Ok, posso seguir? Aidara, obrigado, Ana. Bom, a gente pode ver que nessa sua apresentação aí existe uma necessidade muito grande de termos alguém com boa capacitação para passar todos esses treinamentos, né? Então, possivelmente, alguém vai questionar isso no final, já fiquem preparadas aí, tá? Então, Aidara, obrigado pela contribuição. Vamos passar agora a Ana Silva Vassen Martins. Isso. É difícil falar depois de Heloísa e de Aidara, né? Mas vamos lá, pessoal. A Heloísa trouxe a proposta, né, trouxe o quê, né, a Aidara trouxe o como, e eu vou trazer um pouquinho do porquê, né, por que trabalhar fatores humanos com mais profundidade, né, por que trabalhar isso tudo junto às pessoas, né. É muito importante a gente, enquanto profissional de segurança, entender um pouco mais profundamente como que as pessoas funcionam, e como que a cultura funciona. Porque a partir do momento que eu entendo como isso funciona, eu consigo desenvolver práticas mais assertivas na organização, né? A gente precisa entender por que as pessoas fazem o que fazem. E a gente não consegue entender comportamento se a gente não entender o contexto que esse comportamento está inserido. Muitas vezes a gente se baseia, cria ideias ou estratégias baseadas naquilo que eu observo. E comportamento é muito mais do que aquilo que eu observo. Então, se eu entendo esse funcionamento, se eu entendo o porquê as pessoas fazem o que fazem, qual que é a relação disso com o contexto, com o ambiente que elas estão, eu consigo entender muito melhor o processo de tomada de decisão. E se eu consigo entender qual que é o papel da cultura, a influência da cultura nos nossos comportamentos, a gente consegue também desenvolver propostas mais alinhadas com as necessidades, né? Porque a cultura, invariavelmente, vai influenciar a maneira que a gente sente, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente faz. Então, são dois contextos, né, dois conceitos, comportamento e cultura, que a gente precisa explorar junto ao profissional de segurança, porque são dois conceitos fundamentais para quando a gente vai construir propostas de desenvolvimento de pessoas, né? Então, assim, enquanto a gente tiver essa resposta, estiver próximo dessa resposta de por que as pessoas fazem o que fazem, como a cultura interfere nisso tudo, a gente vai conseguir, por exemplo, construir campanhas, ações de engajamento
mais aderente ao que as empresas precisam, né? Muitas vezes as empresas fazem campanhas anuais com o mesmo tema, né? Por quê? Porque não está trabalhando no que realmente precisa, às vezes está trabalhando na parte observável do comportamento, naquilo que eu observo. Mas será que é exatamente essa campanha que eu preciso? E às vezes campanhas lindas, assim, né? Com investimento enorme. Então, assim, é muito importante eu entender por que as pessoas fazem, né? Um exemplo clássico é da campanha de mãos. Eu preciso entender por que as pessoas estão machucando as mãos. O que está levando? Qual é o contexto? O que está por trás disso tudo? E aí eu vou fazer propostas olhando para isso, né? Não somente para aquela parte observável do comportamento. Quando eu trabalho dessa maneira, eu tendo a ter melhores resultados, né? E ainda com a ressalva da questão da campanha, das ações de engajamento, que são muito importantes, sensibilizam, mas não são sustentáveis, não são ações de médio e longo prazo, né? E para a gente ter mudança de comportamento, é necessário, fundamental ter constância, ter repetição e ter continuidade. Tudo que a gente faz, a gente precisa estar alinhado, né? De diversas frentes dentro da empresa precisam ter esses mesmos estímulos, essa constância, essa repetição, para gerar, de fato, a mudança de comportamento. Bom, quando a gente entende mais profundamente comportamento e cultura, a gente consegue também aprender melhor com os incidentes, com os desvios ou com os acertos. Por quê? Porque eu vou entender o que está na raiz daquilo ali, né? Porque se eu atuar, como a Heloísa falou, errou e acabou, foi erro humano, né? A gente para por aí. Eu não posso parar por aí, né? Eu tive um professor que ele falava que o erro não é explicação. O erro é o que tem que ser explicado. Então, eu preciso achar explicação para aquele erro e entender por que ele aconteceu, para poder aí, assim, aprender com o incidente, aprender com o acerto, aprender com o desvio, né? Então, eu preciso ir para a raiz, eu preciso entender o que é comportamento e o papel da cultura nisso tudo. Outro ponto que também é bem importante, né, bem relevante, né, quando a gente já parte do entendimento maior sobre o processo de cultura, é no processo de desenvolvimento de lideranças. Muitas vezes as empresas contratam capacitações, eu vou contratar uma capacitação, um trabalho para lideranças, porque eu quero um resultado melhor na empresa. Só que, assim, o que você quer, quais são os comportamentos que você quer que essa liderança apresente? O que na sua cultura você quer mudar? O que na sua cultura você quer fortalecer? O que na sua cultura você quer construir? Você precisa entender disso antes de desenvolver uma ação para as lideranças. Eu preciso entender o pano de fundo, né? Eu preciso entender tudo que está por trás para depois eu desenhar lá o que essa liderança precisa ser desenvolvida. Aí eu vou contratar a empresa ou eu vou desenvolver um treinamento interno. Então, o profissional de segurança é muito importante para ele ter esse olhar para a cultura, para entender o funcionamento da cultura e do comportamento das pessoas. Além disso, né, tem a questão toda da andragogia, que a Aidara já trouxe super bem, né? A gente ainda vê nas empresas muitas estratégias focadas no ensino e não na aprendizagem, né? Eu ensinei, né? Eu passei os slides, ele assinou a lista de presença, então ele fez o treinamento. Não, você ensinou, mas não quer dizer que ele aprendeu. Então, quando a gente trabalha mais profundamente nos fatores humanos e a gente trabalha olhando para a andragogia, a gente coloca o repertório da pessoa, né? O conhecimento, toda essa história que a Aidara tanto falou, a gente põe isso na mesa, para que ele potencialize o que está certo e ressignifique o que precisa ser ressignificado. Mas o adulto, ele precisa se colocar, ele precisa ter um processo ativo de aprendizagem. Caso contrário, ele vai reter muito pouco, ele vai aprender muito pouco. Então, quando a gente entende um pouco mais do funcionamento das pessoas, a gente consegue melhorar também a qualidade de toda essa formação que a gente oferece para as pessoas, porque são muitas horas, né, que as pessoas passam treinando. E aí, vamos tentar tirar o melhor proveito que for possível daquele tempo que ele está ali com a gente, né? E trabalhando muito, a Aidara usa a palavra relevância, né? No que ele precisa. Qual que é a demanda dessa pessoa? O que ele precisa conhecer mais profundamente? Qual que é a dúvida dele? Né? Ainda mais quando a gente tem aquela prática de fazer reciclagem, que passa os mesmos slides todos os anos, e aí o nível de aprendizagem tende a cair bastante. E tem um outro ponto que a gente escuta muito falar nas empresas, que é a questão de modelar comportamento, né? Então, quando a gente entende um pouquinho mais profundamente sobre o processo de modelagem de comportamento, eu vou entender como é que eu vou fazer a gestão das pessoas para poder direcionar para onde a gente quer que vá, para o comportamento seguro, né? Porque quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Então, a gente precisa dizer para as pessoas aonde é o lugar, onde que é, como que a gente faz para desenvolver
o comportamento seguro e trabalhar da melhor forma que for possível, né? Então, assim, para isso, a gente tem os conceitos de modelagem de comportamento, que está incluído nessa ementa, que fala muito da gente ensinar através dos estímulos e das consequências, né? A gente vai direcionando as pessoas para o comportamento seguro, para as melhores práticas, e através da modelação. O que é modelação? É aprendizagem por observação, é aprendizagem pelo exemplo, né? Que a gente escuta tanto falar, o quanto que o exemplo arrasta. Então, assim, as pessoas aprendem de diversas maneiras, e a gente tem que entender que o processo de modelagem precisa ser cuidado, né? A gente direcionar as pessoas para o caminho adequado, né? Para o comportamento seguro, é muito importante. E, assim, resumindo um pouquinho do que a gente falou, né? A Heloísa falou a questão dos 3 pilares, da questão de investir em processo. A gente fala que segurança a gente tem que atuar em 3 pilares. Eu preciso olhar para a estrutura, eu preciso olhar para as condições de trabalho, eu preciso olhar para a tecnologia, né? Para esses processos robustos que a gente tem condição de oferecer para as pessoas, mas também eu preciso ter bons processos, né? Eu preciso ter processos que girem PDCA, sustentáveis, e mais do que isso, que escute quem põe a mão na massa. Quem põe a mão na massa tem muito a contribuir, tem muito a melhorar o processo, né? Então, eu preciso ter o pilar da estrutura, da tecnologia, eu preciso ter o pilar dos processos, um sistema de gestão forte, sustentável, que gire PDCA, que gere melhoria contínua, e eu preciso trabalhar as pessoas, né? Eu preciso desenvolver as pessoas, eu preciso trabalhar as pessoas porque são elas que tomam decisões o tempo inteiro, né? Muitas vezes sozinhas, né? Então, a gente precisa dar condição para essa pessoa, desenvolver essa pessoa, estimular essa pessoa, dar repertório para essa pessoa tomar a melhor decisão que for possível. Ou, quando não, ela ter a segurança psicológica de acionar a cadeia de ajuda e falar, olha, eu preciso de ajuda aqui para fazer essa tarefa, porque para mim não está claro, ou para mim não está seguro o suficiente, direito de recusa, né, tudo isso. Então, não adianta eu investir só em tecnologia e estrutura, não adianta eu ter excelentes processos apenas se eu não trabalhar aquele ser humano que está ali trabalhando, que está ali tomando decisão o tempo todo, né? E se eu tenho um sistema de gestão, e se eu tenho um sistema comportamental com diversas frentes, com diversas ações, que possibilitam, que estimulam de maneira alinhada, né, na organização, eu tendo a ter resultados extraordinários em segurança. Né? Então, assim, para a gente trabalhar fatores humanos e segurança, a gente precisa olhar para esses 3 pilares e precisa entender como as pessoas funcionam e como que a cultura funciona. Porque, entendendo dessa maneira, eu consigo criar estratégias que façam com que as pessoas tenham novas experiências e revejam as maneiras de se pensar, sentir e agir em segurança. Sempre olhando para o cuidado como um pilar central aí para todo o dia a dia dele de trabalho. Né? Se a gente consegue estimular que o cuidado seja, alguém falou aqui do cuidado ativo, né? Seja amplamente pensado e cuidado e construído, né? A gente tende a ter resultados excelentes em segurança. E é isso. Obrigada, pessoal. Ana, ótimo, obrigado pela sua contribuição. O importante disso tudo, pessoal, é que não é apenas um projeto, mais um projeto que está sendo delineado, ou ainda em fase de desenvolvimento. Ele já está sendo aplicado aqui no Espírito Santo, né? Então, através da SESC, através do apoio da Andeste, já estamos com esse projeto em andamento aqui, né? Óbvio, os frutos desse projeto vão demorar um pouco, né? A gente realmente fazer todo o levantamento daquilo que deu certo, ou seja, o PDCA, mas o importante é que já começou, então a proposta ela já está em andamento. Então, vamos chamar agora o nosso debatedor, né? O engenheiro Romário Antônio Galter, para que ele possa agora estimular ainda mais a nossa conversa. Romário, obrigado. Agora é sua vez. Bom, boa noite, Edgar, boa noite aos organizadores do evento. Estamos aqui, pessoal, com aproximadamente 200 pessoas conectadas nessa live para falar de um assunto muito moderno, contemporâneo, né? Muito se tem dito em relação à engenharia de resiliência, HOPE, né? Safety Tool ou Security Tool, né? Então a gente ouve, né? E a gente tem pesquisado sobre o assunto e desenvolvido. E aí queria convidar aqui as palestrantes para
conversarmos acerca de algumas perguntas. Eu fui tomando nota aqui no chat, tá, meninas? Então, vai ser muito rica a discussão e eu vou iniciar aqui, vou fazer uma alternância aqui também. Então, vou convidar aqui a Maria Heloísa, a Elô. Elô, por que sugerir uma revisão de ementa para estes cursos de segurança, conforme apresentado por vocês aqui hoje? Essa pergunta é excelente, porque eu tive a oportunidade de fazer tanto o curso técnico quanto a engenharia de segurança do trabalho e literalmente trabalhar na área, né? Então, quando a gente chega lá na área, eu me lembro que quando eu me formei no curso técnico, eu entrei na área para poder trabalhar, eu tomei um susto, porque eu queria muito fazer a norma valer, então vamos lá. Como é diferente, né, Elô? Como é diferente, né? Nossa, literalmente, como é que é? O idealizado é bem diferente do que executado, não tem, isso é fato. E o que eu senti de desafio naquele período, me recordo muito bem, foi que eu não tinha essas habilidades para poder trabalhar relacionamento, literalmente, com as pessoas. Eu precisava de implantar uma série de normas dentro das empresas, a gente precisava de fazer a adequação e conformidade daquele processo, mas eu tinha que ter habilidade para poder lidar com pessoas, para que eu conseguisse passar uma mensagem que fizesse sentido, eles comprassem a ideia e a gente conseguisse fazer as coisas acontecerem. Então, foi aí que, literalmente, eu comecei a perceber que eu pensei, poxa, eu não fui preparada para isso. Eu sei falar de legislação, beleza, mas como é que você vai conseguir trabalhar o teu nível, né, de persuasão e influência ali dentro daquele contexto onde você está lidando com pessoas, o nível cultural diferente, o nível intelectual muito variável também, você está lidando com pessoas que pode ser daquele estado, pessoas que não são daquele estado, enfim, existem várias variáveis que influenciam nesse processo, e se você não fizer uma adequação de linguagem adequada, a camarada não vai comprar essa ideia. Então, eu literalmente tive uma dificuldade muito grande. E quando eu fiz a engenharia de segurança do trabalho, eu percebi que, tecnicamente, a gente conseguia ter uma informação que era muito boa para a gente conseguir levar para a empresa, mas ainda assim essa parte de fator humano não era trabalhada de maneira tão intensificada, e a gente vê que não tem como você desassociar, porque você lida com pessoas o tempo todo para poder fazer esses processos acontecerem. Então, como é que está sendo minha adequação de linguagem para a diretoria, para a gerência, para ele entender a necessidade da gente fazer adequação de determinado processo, para a gente poder melhorar aqueles resultados de segurança? Como é que está sendo a adequação da minha linguagem para aquele empregado que tem um nível de intelecto baixo, que passou por um programa de integração extenso, maçante, ele ficou lá um dia escutando 1 milhão de coisas na cabeça dele, e que no dia seguinte ele já tem que ir para frente de serviço, assimilar todas aquelas informações, mais as ferramentas de segurança da empresa para poder desenvolver. Aí acontece a ocorrência, a gente tende a fazer o quê? Eu treinei. Eu fui lá e treinei, eu estava lá, eu treinei, eu falei no ouvido dele. E, falou, e saiu no outro, gente. Não fez sentido nenhum. Né? Pra gente que, eu fico imaginando assim, às vezes, pra gente que já, assim, tem um pouco mais para poder estudar, para ter um poder cognitivo um pouco mais desenvolvido, já é desafiador conseguir assimilar tantas informações que você precisa de assimilar dentro das empresas. Imagina para uma pessoa com nível de escolaridade baixo, com a cultura muito diferente, é uma pessoa que não, geral, né, levando em consideração, por exemplo, terceiros, né, que migram, né, de obra em obra no país inteiro. Então, cada um é muito desafiador. E isso se estende também para efetivo próprio, né? Você tem um tempo para poder fazer a adequação desse processo, não é de um dia para o outro, né? E como é que estão esses processos, inclusive? Né? Eu tenho feito uma melhoria, né, frequente desses processos, e estou adequando essa carga de informação que é repassada nesses processos, né, de aprendizagem, nos treinamentos, de forma adequada, para que essas pessoas estejam preparadas para entenderem como que esses processos funcionam, enfim. Então, eu não tinha outra coisa a pensar, a não ser, vamos na raiz, né? Vamos lá na linha acadêmica, onde a gente pode realmente, vamos lá no MEC, vamos pedir ajuda dessa turma aí, para a gente poder realmente fazer uma sugestão de algo que possa dar mais robustez para esse trabalho tão nobre que é o nosso, né? De propagar aí a informação. A gente tende, né, Elu,
após formado, né, na engenharia de segurança do trabalho, é olhar tudo como engrenagem, né, a achar que tudo é ferramenta, né, e na verdade são pessoas, né? Exato, não tem São jeito, né? corações, são seres humanos, são contextos de formação variados, né? Então, de fato é isso, né? Encontrar esse caminho e essa receita faz muito sentido e é completamente pertinente a gente cuidar da formação dos futuros profissionais e dos profissionais que estão aí atuando no mercado, né? A gente Sem tem dúvida. visto, é uma carência, né? E acho que não temos momento mais propício do que esse, né? Muito legal isso que você está falando, Romário, porque a gente pensou nisso também. Ou seja, não é só pegar aquela turma nova que está chegando no mercado, mas também aquelas pessoas que já estão no mercado e não tiveram essa oportunidade. Então, a gente também preparou um trabalho, né, que, de forma bem robusta e adequada à linguagem, né, desses aprendizes que já estão no mercado de trabalho, para prepará-los. Então, a gente também já tem esse material, a gente também vai fornecer essas informações para justamente preparar, a gente trabalhar nos dois vieses, né, tanto na linha da turma acadêmica, quanto na linha da turma que já está na área, né, desenvolvendo efetivamente essas ações. Não, excelente, Elô. Eu queria convidar a Aidara. Aidara, estou com uma pergunta aqui. A revisão de ementa se aplica apenas aos cursos de segurança do trabalho? Não, eu acho que não. Eu acho que, com certeza não, né? Esses módulos, né? Esses conteúdos são pertinentes a todos os cursos técnicos, né? E todas as engenharias, porque a gente está falando de segurança. Então, a segurança vai além do técnico de segurança, do técnico mecânico, do técnico elétrica, né? Ou só do engenheiro de segurança, né? Quando o profissional está no mercado, o que a gente quer é segurança. Então, não é restrito ao profissional de segurança de forma alguma. Ele pode ser abrangente em qualquer formação, porque no dia a dia, na prática, né, ele vai ver a forma de estimular as pessoas a trabalhar de maneira mais segura, independente da formação. E o que a gente tem visto, né, Aidara, no ambiente de trabalho e, na verdade, nos diversos ambientes que a gente convive, né, é que naturalmente as pessoas elas precisam de relações, né? Elas precisam um do outro, elas precisam de trocas, né? Para provocar crescimento, enfim, né? Acho que é a nossa espécie, né? A gente precisa de cuidar, a gente precisa de contato, a gente precisa de relacionamento, a gente só sobreviveu até hoje porque a gente aprendeu a se cuidar um do outro, né? Desde lá atrás, né? Então faz todo sentido a gente manter, né? Esse cuidado. Não, excelente, Aidara. Bom, Ana, deixa eu te convidar aqui para esse debate. Tem mais uma perguntinha aqui. E as pessoas estão mandando bastante perguntas aqui. Eu estou tomando nota, tá, pessoal, de todas elas aqui. Vamos só ficar de olho no horário. Ana, a próxima pergunta aqui é: o que as empresas podem fazer para realizar ações mais assertivas em segurança do trabalho junto aos seus trabalhadores? Eu queria que você considerasse também, e vou fazer Eu recebi uma pergunta aqui de um dos nossos participantes relacionada à saúde mental, especialmente. Então, como que a gente consegue dar uma atenção para essa temática hoje que, com tudo que a gente está vivendo, está tudo sobre a mesa, né? Isso aí, Romário. Eu acho que assim, um ponto, inclusive a resposta passa pelo que eu apresentei, né? É importante para o profissional de segurança. Ele precisa entender um pouco mais do comportamento humano, ele precisa entender um pouco mais de cultura, né, para que a gente consiga fazer ações mais assertivas. Porque como que eu vou trabalhar as pessoas sem entender um pouco de como que funcionam essas pessoas? E aí isso passa pela aquela série de ações que às vezes as empresas fazem, né, investir não sei quanto para poder desenvolver as pessoas, fiz um treinamento espetacular, mas ainda assim, né, eu vejo que o meu resultado não está legal, tanto proativo quanto reativo. Então, assim, eu preciso entender como as pessoas funcionam, especialmente aí nesse momento que a gente está vivendo, né, que a saúde mental está tão impactada pela pandemia. Então, eu acho que passa por aí, sabe? Para a gente ser assertivo, a gente precisa saber exatamente o que a gente precisa trabalhar. E aí, assim, ampliando um pouco, né, a gente fala muitos fatores humanos, né, mas pensando em fatores humanos, culturais e organizacionais, porque tanto cultural quanto organizacional vai definir lá no fator humano como que ele vai responder lá na ponta diante de todas as estratégias que a gente faz para desenvolver as pessoas, né? Tem um texto muito famoso, né, Ana, que é a teoria das janelas quebradas, né, que comprova, assim, fundamentalmente como o ambiente, como as questões contextuais, elas promovem comportamentos e podem gerar comportamentos
Não existe Enfim. comportamento sem contexto, né? Não existe ação sem contexto. Quando eu falo da ação sem contexto, eu estou olhando a pontinha do iceberg, mas não adianta eu trabalhar na pontinha do iceberg, eu preciso trabalhar em tudo aquilo que movimenta, toda aquela dinâmica do comportamento, da cultura, eu preciso trabalhar nisso tudo para eu ter lá a pontinha do iceberg diferente. Não adianta eu olhar só para ali, porque senão eu vou gastar muita energia, tempo, vou frustrar, né? Então, eu preciso entender um pouquinho dessa dinâmica do comportamento, da cultura, das organizações, que é o que essa proposta que a Heloísa apresentou carrega toda de conteúdo, né? Para a gente conseguir ser mais assertivo aí nas ações de outras pessoas. Vou deixar duas palavrinhas aqui para os nossos participantes pesquisarem: o consciente coletivo e o inconsciente coletivo. Pesquisem aí, pessoal. Vamos avançar a pontinha do iceberg e a parte profunda, né, Ana? A pergunta referente à saúde mental foi feita pelo professor Adilson Monteiro, que está participando conosco na live. Obrigado, professor Adilson. Bom, mais uma perguntinha, meninas. Aqui eu vou deixar aberto. Qual a importância de uma atuação multidisciplinar em segurança do trabalho, considerando a participação de profissionais com expertise em desenvolvimento humano? Você perguntou para quem? Para todas. Começa aí, Ana. Você pode repetir, Romário? Qual a importância de uma atuação multidisciplinar em segurança do trabalho, considerando a participação de profissionais com expertise em desenvolvimento humano? Gente, quanto mais diversidade, melhor, né? Quanto mais pessoas pensando diferente, melhor. Porque cada um vai trazer sua perspectiva e essas perspectivas se multiplicam para a gente entender a situação na sua totalidade, né? A gente não pode ter um olhar acostumado com o mesmo olhar, né? Como que tem aquela frase do Einstein, né? Às vezes eu faço a mesma coisa e espero resultados diferentes. Insanidade, né? É fazer o mesmo esperando resultados diferentes. Então, assim, eu preciso ter um olhar multidisciplinar, olhar da psicologia, do serviço social, da administração, da comunicação, do direito, né? Acho que a gente tem como ampliar aí as nossas perspectivas para trabalhar as pessoas, para trabalhar a gestão de segurança como um todo. Acho que todo mundo só tende a ganhar quanto mais a gente diversifica esse olhar. Eu aproveito para complementar, inclusive, Romário, que você vê que essa questão ela também se estende para a questão acadêmica, né? Hoje a gente está fazendo essa proposta de revisão e ela não se aplica só, por exemplo, ao contexto da psicologia aplicada à segurança do trabalho, mas também a parte de administração. A gente consegue fazer um trabalho multidisciplinar nesses dois casos para poder fazer o desdobramento dessas informações acadêmicas para a turma e sempre fazendo e fomentando essas questões onde como esse poder da sinergia contribui para que você consiga evoluir nesses processos para garantir que as coisas aconteçam de maneira mais segura. Então, como é que está o meu relacionamento com as partes interessadas, com os stakeholders, com os shareholders, com a comunidade, que influencia nesse contexto, não tem jeito. Como é que... Esse negócio que a Ana falou é muito interessante, porque você não consegue também desassociar essas informações, né? Porque se eu preciso de treinamentos para capacitar essas pessoas, como é que está o meu relacionamento com o RH para que ele entenda a minha necessidade e traga um treinamento adequado para determinado público que eu vou capacitar? Se eu vou desenvolver hoje uma ação na empresa como um todo, será que tem alguma outra área dentro desse contexto, né? Meio ambiente, saúde, se a gente fazer uma conversa aqui, essas mesmas ferramentas não possam ser aplicadas na empresa como um todo. Então, acho que é uma oportunidade ímpar, assim, quanto mais pessoas nesse processo para participarem, realmente a gente consegue evoluir, porque é a percepção de cada um. E é legal que é uma forma da gente fomentar essa necessidade deles potencializarem o conhecimento dentro dos fatores humanos. Não necessariamente eles já vinham com essa informação já estudada, né? Eu preciso de um especialista nessa área especificamente. Não, vamos preparar essa pessoa também, vamos colocar ela aqui no circuito, que ela vai se preparar, ela vai se desenvolver, e daqui a pouco ela está dando um show aqui junto com todo mundo e as coisas vão acontecer. Eu vou aproveitar a sua fala, Elo, no finalzinho, até para fazer mais uma pergunta, né? Com relação aos professores, né, ao longo da live aqui, né, nós temos aqui professores do país inteiro aqui participando conosco, né, e vários coordenadores de cursos de engenharia de segurança do trabalho, professores de cursos técnicos, né, então as pessoas se manifestando. E aí uma pergunta voltada à capacitação desses profissionais, né, os profissionais do corpo discente, né, vamos chamar assim, né. Então, uma vez revisada a ementa destes cursos, haverá algum curso complementar para os professores se atualizarem? E aí vou convidar a Aidara para falar um pouquinho para nós.
Ok. Eu acho que a gente pode pensar nessa linha. Na verdade, o projeto já está no piloto aqui do Estado, então, no momento, a gente está fazendo, né, para turmas de graduação, mas a gente já tinha pensado nesse estágio mais à frente, né, e a gente, Lô vem com pensamentos megalomaníacos, né, já pensou se dá certo, a gente leva esse Brasil como, né? Já tem tudo. Né? E a gente pode sugerir, né, uma adaptação desse escopo, dessa ementa, voltado, né, para os docentes, para os professores, e a gente fazer em formato de cursos livres, né, e de capacitação para esse público, né, não é o conceito, a gente pega, quando fala em fatores humanos, pode ser que seja, num primeiro momento, muito associado à psicologia, mas não é, né, a gente pega emprestado alguns conceitos da psicologia, que são super entendidos, né, que são super bem contextualizados dentro da nossa rotina, e que a gente pode replicar, né, e fazer formação, né, e formar multiplicadores, né, desse nosso projeto. Inclusive, Romário, complementando essa informação da Aidara, a gente já tem um protótipo pronto disso daí. É lógico, a gente fez bastante conversa com algumas pessoas que já estão atuantes na área. O Adilson, inclusive, foi uma pessoa que contribuiu assim, ativamente, né, com a gente no último bate-papo que a gente fez, e foram muitos insights interessantes para a gente já trabalhar a linguagem também desse curso para esse público. Então, a gente tem hoje esse material que a gente já está fazendo o piloto lá aqui no Espírito Santo. A gente já vai partir para uma outra faculdade, que é a Faculdade do Centro-Leste, que é a UCL, no próximo ano, quando tiver já a próxima turma fechada. A gente também já tem um modelo para poder capacitar esses profissionais docentes, para que eles se preparem, eles conheçam mais a fundo toda essa metodologia, toda essa sistemática de como que vai ser aplicado, né, todas essas informações. Então, a gente também já tem um protótipo dele, e também esse protótipo adequado a empresas. Excelente, Elô. Vou abrir aspas aqui para pegar a passagem aqui que foi deixada pela Amanda Oliveira. Parabéns pela live, e é lindo ver mulheres mostrando seu espaço na área de segurança do trabalho. Obrigado, Amanda, pelo comentário. Tenho aqui mais algumas perguntas aqui antes da gente já devolver a palavra aqui para o nosso presidente Edgar, e a professora Cox está ali. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Taylor Alves. Como medir o nível de segurança psicológica dos colaboradores? Uma pergunta muito boa. Ana, você quer falar com a gente? Você pode ajudar a responder? Então, existem algumas medidas que já foram utilizadas, já foram testadas, inclusive, acho que foi na Google, né, no projeto Aristóteles, né, acho que é lá no livro da Amy, alguém até colocou aqui no chat, né? É da Amy Edmondson. Lá tem um método que pode ser utilizado para a gente fazer essa medição da segurança psicológica. O nome do livro é Organizações Sem Medo. Fica essa dica aí para vocês. Excelente, ou seja, tem jeito, né, gente? Tem jeito de medir, né? E melhorar, né? Excelente. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Francisco Barros Pereira. Até que ponto a influência de fatores biológicos, psicológicos e organizacionais sobre o indivíduo no trabalho pode afetar, além de sua saúde e segurança, a sua eficiência e produtividade? Elô, você quer responder o nosso amigo Francisco? Legal, boa pergunta do Francisco. Francisco, é o que a gente está falando em relação ao contexto. Quando a gente tem, vamos lá, quando você fala de todo esse contexto, tudo pode influenciar ativamente no comportamento desse empregado e na segurança dele. Então, a gente precisa sempre de estar avaliando e verificando como é que esses processos estão adequados para a realização dessas atividades de forma segura. Então, se o contexto lá, quando você fala, né, biológico, como é que é, Romário? Biológico? Fatores biológicos, psicológicos e organizacionais sobre o indivíduo no trabalho, afetando a sua segurança, saúde, eficiência e produtividade. Pois é o contexto, gente. Se o contexto não está legal, isso vai impactar. A gente precisa mesmo fazer um trabalho em cima desse processo para criar meios e ações que possam contribuir ativamente na melhoria desses processos, para que a gente tenha pessoas mais equilibradas para poder desenvolver essas atividades. Deixa eu complementar. Vai lá, Ana. A gente fala
Só um indicador aqui interessante também que tem em cima disso daí é que saiu agora também uma informação falando que, diferente do que estava acontecendo, o CID de absenteísmo de pessoas com saúde mental aumentou mais do que o CID com pessoas que estavam com problema de coluna e tudo mais. E aí a gente vê que, na realidade, isso daí é uma estatística de possivelmente um resultado de todo esse contexto citado agora pela pessoa que fez essa pergunta. Pode continuar aí, Ana. É que, assim, sempre que a gente vai pensar lá no processo de percepção, né, tomada de decisão, tudo isso ele é impactado por diversas coisas, né, como a Heloísa falou. Tem os fatores que a gente chama de micro, que é do sujeito, do repertório dele, da história, da saúde, do sono, de como ele se relaciona com a família, né. Tem os fatores de nível meso, que é a influência que os pares, que os colegas, que as equipes exercem sobre aquela pessoa, e tem os fatores de nível macro, que fala da organização, da cultura. Então, quando eu for pensar naquele sujeito, eu preciso pensar nele nessa dinâmica, né, de fatores micro interferindo naquela tomada de decisão, de fatores meso e de fatores macro. Então, se eu entendo essa dinâmica inteira, e tem como a gente trabalhar esses fatores, entender, ver o que está impactando mais numa equipe ou na outra, né, diagnosticando tudo isso, eu consigo atuar de forma mais assertiva junto àquelas pessoas. Então, eu preciso sempre olhar para o micro, para o meso e para o macro. E aí eu consigo entender um pouco mais da dinâmica do trabalhador durante o trabalho, durante a tomada de decisão e o processo de percepção e tolerância a risco. E lembrando que, ainda assim, não são esses os únicos fatores, né, Ana? Porque como se trata de um contexto complexo, sócio-técnico, a combinação, né, de tudo isso. Não dá, isso aí. Então, assim, a gente trabalha para garantir a menor frequência possível de incidentes, né? Tendência, né? Muito bom. Vou fazer mais 2 perguntinhas e já vou devolver a palavra para o nosso presidente Edgar, da SEST, aqui no Espírito Santo. Pessoal, a pergunta aqui do Alcemira, como podemos aplicar esse projeto, considerando cada vez mais o ensino EAD nos treinamentos, lidando com diferentes tipos de aluno e sem ter o contato pessoal para a transmissão das experiências? Valcemira Zurlo. Valcemira, vou responder aqui, as meninas fiquem à vontade para poder. Eu vou falar por mim, assim, eu fiz questão de participar de alguns treinamentos para visualizar como é que isso estava acontecendo ao longo do país, aprender mesmo, participei de um treinamento de facilitação online, e existem várias ferramentas hoje que contribuem ativamente para deixar a sua aula andragógica, mesmo que de forma tecnológica, mesmo que pela internet. Então, você consegue promover bastante interação com seus aprendizes, mesmo que seja na telinha, e é super divertido. A gente está fazendo isso lá na UVV agora, e todo final de aula eu peço para os aprendizes fazerem, né, uma avaliação de como foi a aula, o que eles acharam e tudo mais, e graças a Deus a gente está tendo assim, um índice bem interessante de favorabilidade, aí, levando em consideração a receptividade deles, né, nesse modelo de aula, considerando a utilização dessas ferramentas de facilitação online. Então, pode entrar aí, Valcemira, tem o EduPulses, que te dá a possibilidade de fazer trabalhos bem legais com a turma, tem o Miro, que você também pode utilizar, você pode utilizar de forma até gratuita. Então, assim, tem muita forma para você poder desenvolver, a aula ficar andragógica e você garantir retenção também, o pessoal gosta bastante. Tem o Menti, o Forms, o Teams, né? Tem várias ferramentas aí, né? Várias. Daqui a pouco você vai no monte de também. Tem esse também, bastante coisa. E deixa eu chamar a Aidara. Aidara, a última pergunta aqui para a gente poder passar a palavra para os nossos organizadores seria válido um treinamento sobre fatores humanos com os líderes da empresa e também com a alta administração para disseminar a importância do tema? Essa é para encerrar, tá, gente? É mais do que válido, né? É essencial, né? Então, quando a gente fala, né, de mudança de cultura, né, de amadurecimento da cultura, se a liderança não estiver engajada, não estiver envolvida, né, em todos esses conceitos que a gente falou aqui, incluindo fatores humanos, o trabalho desse movimento dificilmente vai acontecer, né? A liderança tem que estar engajada, e para estar engajada, ela tem que conhecer. Para conhecer, ela precisa se transformar realmente, dar aquele clique, né? Dar a virada de chave, ter a mudança de mindset, de que é necessário algumas adaptações para a mudança, amadurecimento no nível de cultura daquela empresa. Então, pelo menos da experiência que eu já tive anterior, né? Quando a gente fala de um projeto de melhoria de clima e cultura de segurança,
normalmente é de cima para baixo, né? Precisa-se ter, sim, a liderança, né? Precisa-se ter a liderança realmente comprometida, engajada, principalmente sendo exemplo, né? Senão a base não vai ter a credibilidade, não vai comprar ideia e não vai mudar comportamento se a liderança não tiver também engajada e mudando, né, o seu comportamento. Vai, Ana. Porque você não aguenta esse assunto. É porque assim, tem pesquisa que mostra os valores da alta liderança vão modelar a cultura. Tem um papel intenso na modelação da cultura, né? Então, assim, a alta liderança está ali enviando estímulos poderosos o tempo inteiro. E às vezes a gente acha assim, por ele estar na alta liderança, ele já conhece de tudo. Não, às vezes ele precisa de desenvolvimento também, ele precisa de ser desenvolvido, ser treinado, mentoria, coach, ampliar esse repertório dele para que ele tome melhores decisões e modele, né, a cultura da empresa para um trabalho seguro, para um olhar para a prevenção, né? Então, assim, essa é não é importante não, como disse a Aidara, é fundamental que se faça para que a gente realmente gere as transformações todas aí que a gente tem buscado. E Romário, justamente pensando nisso, é que a gente traz isso para essa linha acadêmica, porque a gente está formando futuros líderes ali. Então, mesmo que às vezes ele não vá para a área de segurança do trabalho, mesmo fazendo a pós-engenharia de segurança do trabalho, ele já é um engenheiro, a tendência dele virar um líder é muito grande. Então, a gente já prepara esse profissional ali, a gente já fala sobre esse assunto ali, porque quando ele estiver, né, desenvolvendo uma posição de autonomia, de autoridade, que ele tenha essa possibilidade de desdobrar, ele vai fazer isso com um pensamento muito mais receptivo a tudo que ele já visualizou nesse processo acadêmico, nessa fase acadêmica. E são as novas experiências que esse líder vai gerar, que vai ajudar na ressignificação de crenças, valores, que gerem novos comportamentos, que vão gerar novos resultados, né? Então, ele tem um papel central. Pessoal, vou deixar mais uma palavrinha para os nossos convidados aqui, para os participantes pesquisarem. Pesquisem sobre semiótica, pessoal. É um pouco do que a Ana falou, a Elô falou, a Aidara falou. Como esses símbolos, como esses pequenos sinais vão modelando cultura e eles vão... Ou eles modelam positivamente, ou eles vão criar um clima tóxico, algo doloso, algo bem preocupante. Pessoal, eu queria agradecer aqui a Maria Heloísa, Ana Silvia e a Aidara. O evento foi, assim, fantástico, a participação de vocês. Eu vou aqui também fazer um convite a todos os participantes para o 23º CONEST, Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, de 24 a 26 de novembro, em Londrina. E aqui eu também encerro a minha fala e passo a palavra aqui para a professora Elizabeth. Só um minutinho. Pode falar, Elô. Mas eu não podia deixar de agradecer a Elizabeth também. Professora Elizabeth, toda a nossa gratidão pela oportunidade, pela abertura, para a gente poder estar fazendo esse momento. Toda a nossa gratidão por todo o empenho, todo o apoio, todo o direcionamento, as orientações. A senhora nos ajudou muito em todo esse processo, então a gente também não podia deixar de agradecer tudo que a senhora fez por nós. Edgar, Romário, você deu um show aqui, meu amigo. Substituiu o professor Sérgio aí à altura, e o nosso carinho para o professor Sérgio que não está com a gente aqui hoje. Um beijo para todo mundo, muito obrigada a todos, viu? E as meninas, nem precisa de falar, né? Gratidão, meninas, estamos juntos. Obrigada, pessoal, obrigada pela oportunidade, muito obrigada mesmo por esse espaço, né, que a gente que está aí há muitos anos, né, trabalhando, né, estimulando, treinando liderança, treinando SESMIT, treinando nas faculdades, né, é um espaço muito importante para todo esse movimento que a gente vem fazendo em torno dos fatores humanos e segurança do trabalho. É um marco, assim, para a gente. Obrigada, pessoal. Estou aqui de olho no chat, tá muito legal de ver, né, das pessoas gostando, se engajando, fazendo perguntas. A gente comprou esse projeto, comprou essa ideia, e obrigada, né, gratidão mesmo por a gente poder ter esse espaço aqui com vocês. Excelente. Professora Elizabeth, seu áudio está no mudo. Acho que já dá para ouvir. Fala alguma coisinha aí, Beth. Ótimo. Excelente, professora. Beleza, tá. Eu vou passar a palavra para o Edgar, para ele dar as considerações finais dele, as meninas já fizeram, né, o Romário também, para que eu possa depois fazer o fechamento.
Não, joia, como todos comentaram aqui, né, um evento de altíssimo nível, né, que traz para a gente conceitos importantes, que para muitos, de repente, ficou pelo meio do caminho em algum momento, para outros está servindo como uma ponte para atualização, né? Agora, o mais importante de tudo isso é o seguinte, a gente pode perceber que cada vez mais estamos evoluindo para o contexto do conhecimento do ser humano, né? E mesmo que a gente tente enquadrar o ser humano dentro de um modelo matemático, né? Isso não se torna possível, né? Cada ser humano é único, cada ser humano é um complexo, né? Que é um complexo de experiências, de conhecimentos, de comportamentos, e cada um tem, com certeza, né, um reflexo sobre uma atitude ou sobre um ambiente, né? Então, o mais importante aqui é a gente sempre procurar estudar, procurar conhecer, procurar entender conceitos novos, conhecimentos novos. Então, esse evento nos trouxe tudo isso, né? Tá? Dou meus parabéns aí para Heloísa, para a Idara, para a Ana, para o Romário, para a professora Elizabeth, por ter organizado e por ter contribuído um pouquinho com todo esse conhecimento. Como o professor Gilmar falava, eu aprendi isso com ele, né? Quanta coisa eu não sabia, né? Então, foi um sucesso, agradeço a participação de vocês, passo a palavra aqui à professora, mas antes de passar, professora, só lembrando novamente, tá? Congresso de Segurança do Trabalho, aí entre o dia 24 e 26 de novembro, CONERT, lá em Londrina, no Paraná, no formato híbrido, tá? Então, fique atento, não perca o prazo. E agora sim, passando a nossa maestrina aí, professora Elizabeth, por favor. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao presidente Benvenuto, que disponibilizou o canal da Anest TV para que a Andest, Associação Nacional dos Docentes de Cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho, pudesse promover essa live, que foi um sucesso, meninas! Foi fantástico. Inclusive, empoderamento das mulheres, né? Já esperado, hein? O Edgar e o Romário aqui, que nos perdoem, mas... Não, nós somos coadjuvantes aqui. Não. O momento foi de vocês, tá? Tanto de Heloísa, como a Idara, como a Ana. Parabéns. Aqui no chat a gente só tem elogios da eloquência de vocês sobre esse assunto, né? E a participação aí brilhante do Edgar, enquanto presidente da ICEST, que também é patrocinadora desse evento, e o Romário, que muito habilmente veio fazer o papel de debatedor, já que ele também é bastante conhecedor do assunto. Bom, quero agradecer os bastidores, a Aline, o Aldenor, o Brito, que estão nos auxiliando aí atrás das cortinas, né? Porque fazer um evento desse, são várias pessoas participando, né? E essa equipe da Anest TV contribuiu bastante para isso. Tá? Tivemos aqui mais de 200 pessoas participando ao mesmo tempo, né? Eu quero agradecer bastante as meninas, a Heloísa, a Idara e a Ana, pelo conteúdo técnico apresentado e por estarem alavancando o Comitê Técnico da Andest do Brasil. E, ao mesmo tempo, eu quero convidar aos nossos convidados, né, que estiveram como internautas aí pelo YouTube e que nos abrilhantaram com essa audiência tão elevada, porque tivemos a participação aí de vários coordenadores de curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, docentes da área da psicologia e da administração e também de cursos de técnico de segurança do trabalho, a quem eu quero convidá-los para participar da Andest do Brasil e, por que não, dos nossos comitês técnicos, como as 3 nossas palestrantes participam aqui da disciplina de Psicologia Aplicada, Comunicação e Treinamento em Segurança do Trabalho. Bom, no dia 26 de novembro, nós vamos ter o 6º Condeste,
que é o Congresso Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho. Mas no dia 26 de novembro, nós também teremos os mini-cursos do 23º CONEST, que é o Congresso Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, que é promovido pela nossa ANEST. E dessa feita, ela será híbrida. Vocês podem fazer inscrição presencial, como também fazer inscrição virtual. Tá? Então, eu quero convidar a todos a participarem não só do 6º CONDEST, que é dos docentes, mas também do 23º CONEST. E agradecer a participação de todos, não só das palestrantes, moderador, debatedor, mas também de todos os internautas que abrilhantaram o público que assistiu a essa live. Muito obrigado a todos e que essa live frutifique bastante em modernizando os elementários, as habilidades e as competências que hoje o mercado exige dos profissionais da segurança do trabalho. Boa noite a todos.